Bom, depois de termos visto então período, frequência, né, frequência angular, comprimento de onda, seguindo portanto nas propriedades das ondas, nós vamos ver agora a questão da energia e potência, né, que é a energia no tempo transportada pela onda. Né. Então nós temos que levar em conta o seguinte: quando a gente balança na corda, né, nós estamos fornecendo energia. E como a onda transporta essa energia, né, ao longo do tempo, né, de uma posição a outra, nós temos que levar em conta, né, como é que se dá esse transporte de energia. Imagina, por exemplo, aqui tem um sistema para ilustrar. A gente tem aqui, por exemplo, uma certa massa. Então, quando esse pulso passar aqui, vai ter que levantar essa massa. Portanto, tem um certo trabalho a ser realizado. Isso aqui é para ilustrar que a corda está transportando, né, a onda está transportando energia, por exemplo, mas não vai deslocar essa massa, né? Se nós imaginarmos aqui, por exemplo, um sistema, né, uma haste aqui com um sistema oscilatório, então você vai regular aqui na máquina a amplitude que você quer, né, a frequência que ela vai oscilar, e portanto essa oscilação, essa perturbação vai se propagar aqui ao longo de uma certa distância. Se nós olharmos, por exemplo, cada pedaço da corda, ele tem uma certa massa. Então esse vai e vem, ele tem uma velocidade aqui, está associado a uma energia cinética. E também, né, esse pedaço da corda, se a gente imaginar a corda esticada, ela tem um certo tamanho aqui. E quando passa a onda, ela vai se deformar. Tá? Então você vai ter aqui uma energia potencial elástica, né, associada também com a passagem da onda. Então nós temos uma energia cinética e uma energia potencial elástica. Então vamos ver como fica cada um desses termos, por exemplo. Né? Nós temos que levar em conta então a velocidade transversal. A gente pega um certo elemento aqui da corda, ele vai e vem aqui, não é? Então ele tem uma velocidade transversal e, portanto, a gente pode calcular a energia cinética dele, um meio de mv². Nós vamos pegar a massa, que é a massa desse elemento de corda aqui, um dm, e a velocidade é a velocidade transversal. Então você vai ter que pegar o ponto x dele aqui e fazer a derivada parcial em relação ao tempo da nossa função de onda. Tá? Quando a gente faz essa derivada aqui, nós vamos obter então, portanto, este termo. E a energia cinética, eu vou chamar de um dk, um pedaço da energia cinética da onda, né? Vai ser o pedaço transportado, né, por este pedaço da corda. Tá? Então nós temos aqui a parte da massa, lembra que nós fizemos antes? A densidade linear vezes o tamanho aqui desse pedaço, né? Ele tem um tamanho aqui x e ele vai se deformar, né, de acordo com a passagem da corda. Tá? Então eu tenho aqui a minha energia cinética do pedaço da corda. E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, por exemplo, uma fotografia daquela corda no tempo t0, né? Cada pedaço vai estar de um jeito e eles têm uma certa velocidade, né, que está no tempo fixo, está congelada, por exemplo. Se varia no tempo, esta velocidade vai mudar. Eu vou pegar num tempo fixo, para facilitar aqui a conta, que eu quero analisar só a posição x aqui. Tá? A gente vai pegar e vamos integrar esse termo ao longo de um comprimento de onda. Então, cada pedaço da corda vai estar de um jeito, tá? Neste intervalo de tempo. Quando passar o tempo, obviamente, os pedaços vão numa determinada posição x, né? Esse pedaço vai variar o seu deslocamento, mas todos eles vão variar e vão chegar, em algum momento vão repetir o seu movimento. Então o que a gente faz aqui por um certo tempo fixo, ele vai em algum momento se repetir. Né? Então quando a gente integra isso aqui em um comprimento de onda, é como se fosse fazer uma média temporal. A média do cosseno ao quadrado vai dar meio, por exemplo. Né? Mas aqui nós temos duas variáveis, então eu vou fixar uma e faço essa integral em dx aqui, porque eu tenho dx aqui. Ó, e nós temos o que? Uma integral de cosseno ao quadrado me dá esse termo. Tá? Aí nós vamos ter então lambda, o seno de 2k lambda e depois, né, o x aqui 0 e 0. Então, só que nós temos que levar em conta que k lambda, como nós vimos antes, tá, é 2π. Então, quando o x for igual a lambda, isso aqui vai ficar
2 vezes 2π dá 4π. O seno de 4π é 0. Então isso aqui avaliado nesse intervalo vai me dar lambda sobre 2. Né? E eu multiplico por esse termo, então vai ficar 1/4 de μ ômega ao quadrado, amplitude ao quadrado, lambda. Essa aqui é a energia cinética, tá, dessa porção da corda aqui em um comprimento de onda. Isso aqui se repete, né? Ele depende, portanto, do tamanho do comprimento de onda. E olha só que interessante, né? Além da frequência ao quadrado, tem a amplitude ao quadrado. Isso aqui é interessante, porque se verifica em outros tipos de ondas, né? Para a energia potencial, nós temos aqui então que o pedaço da corda se deforma à medida que passa a onda. Nós vimos antes, né? Para aquele mesmo dx, né, a corda vai ter tamanhos diferentes aqui, né? Se a gente considerar a energia potencial elástica, como nós vimos lá em oscilações, né, nós temos aqui então aquele K da mola, ou, né, poderia ser um sistema equivalente, né, tem uma constante elástica equivalente. Então é assim, né, 1/2 de K, nós tínhamos o x antes, né, agora nosso deslocamento é em y. Então cada oscilador vai fazer aquele vai e vem, então tem uma energia potencial elástica associada com ele. Mas como nós não temos nada relacionado com uma constante equivalente, né, de uma mola, nós vamos usar aquela relação que tínhamos visto, né, onde essa constante da mola está relacionada com a massa do sistema e a frequência angular. Agora sim, né, porque nós temos um certo elemento de massa e esse elemento de massa tem uma frequência angular associada com ele, né, a sua vibração. E, portanto, nós podemos calcular agora a energia potencial elástica daquele elemento de massa, conhecendo, obviamente, a função de onda. E nós estamos usando a função de onda senoidal, né? Então, nós vamos ter agora este elemento de massa, vamos trocar pelo que fizemos antes também, né? A densidade linear e o dx. E agora sim, a gente usa a função de onda e nós vamos fazer a mesma coisa, né, que nós fizemos na energia cinética. Tá? A gente vai fixar o tempo aqui e vai integrar em um comprimento de onda. Tá? E isso vai se repetir, não é, ao longo do tempo. Então, nós vamos ter como resultado, antes era uma integral de cosseno ao quadrado, agora uma integral de seno ao quadrado. Tá? Mudou o sinal aqui. Ó. Nós vamos ter aquela mesma questão, né, que este termo aqui, quando é lambda, ele vai dar zero também, né, porque dá 4π, seno de 4π é zero. E, portanto, isso também resulta em lambda sobre 2, ou seja, tanto a energia cinética quanto a energia potencial elástica, elas têm a mesma cara aqui, né? Ou seja, quando eu vou pegar a energia total, que eu vou somar a cinética e a potencial ao longo de um comprimento de onda, vai ficar 1/4, mais 1/4 dá meio. Tá? Então nós temos aqui que a energia depende, por exemplo, da amplitude ao quadrado. Tá? Isso é interessante, porque fica análogo, por exemplo, para a onda sonora. Quando chega em onda eletromagnética, que eu tenho um limite que já vai depender da frequência, tá? E não da amplitude ao quadrado, ou da frequência ao quadrado, como tem aqui, né? Então, com fótons vai ficar um pouco diferente, né? E aí, quando nós temos então uma certa quantidade de energia num certo intervalo de tempo, então a taxa média com que essa energia é transportada, eu vou pegar então a potência média, energia pelo tempo, e eu vou considerar o tempo o intervalo de um período. Então eu tenho aquele lambda pelo t e agora vai ser pelo período. E nós tínhamos visto que lambda pelo período é a velocidade da onda. Portanto, eu tenho aqui a potência média. Eu tenho esse termo aqui que vai depender, né, da velocidade e da amplitude ao quadrado, por exemplo. E é interessante porque esse termo aqui nós temos algumas propriedades que são fixadas pelo meio e outras, né, pelo sistema que está provocando a oscilação na corda. Então, por exemplo, se você vai escolher uma certa corda, ela tem já fixada, né, uma densidade linear de massa. E você vai esticar a corda, escolher uma certa tensão, isso vai regular a velocidade. Né? A tensão e a densidade linear de massa vão regular a velocidade. Então, essas duas propriedades dependem do meio. E essas outras duas, né, você vai ter um equipamento que vai provocar oscilação na corda. Este equipamento você vai regular qual é a amplitude que você quer e a frequência, né, dessa vibração. Então essas duas propriedades dependem
do processo pelo qual a onda é produzida. E isso tudo combinado, você tem, portanto, a taxa média, né, de transmissão de energia ao longo da corda, certo? Nós temos também reflexão e transmissão, ou né, podemos chamar de refração, que isso acontece, por exemplo, com a luz, né, também é uma onda. Então, nós temos o análogo aqui numa corda, né? Quando esse pulso aqui chega, né, até um limite que está fixado aqui, bom, ele tende, né, o pulso aqui tende a puxar essa parte para cima. Como ele está fixo, né, relação e reação, a parede vai puxar a corda para baixo. E aí, então a corda ela vai se refletir com a sua forma invertida, né? Então aqui você tem a reflexão. Se você tem uma parte móvel aqui, e obviamente tem que ser isso aqui, um sistema idealizado, né? Sem atrito, aí sim a sua corda ela é refletida, né, na mesma fase, tá? Então o pulso aqui fica em cima aqui. Nós temos então um outro caso onde a gente podia simular, por exemplo, quando você tem uma onda eletromagnética, por exemplo, na frequência da luz visível, e você passa, por exemplo, da água para o ar, ou do ar para a água, você tem meios diferentes. Nós podemos simular aqui meios diferentes com cordas, né, com densidades lineares diferentes. E aí nós vamos ter o quê, né? Se você provoca um pulso aqui, este pulso, uma parte dele vai penetrar no outro meio e a outra parte vai ser refletida. Se esse meio aqui é mais denso do que este, né, ele vai ser algo análogo a essa situação, ele vai ser refletido e invertido, né? E percebe que a gente está considerando aqui, né, que não tem perdas, então a energia está associada, né, com a amplitude ao quadrado. Parte da energia deste pulso vai ser dividida entre a energia deste e desse. Você vê que o pulso aqui eles têm uma amplitude menor do que a original, tá? E se nós tivermos os meios invertidos, né, o meio mais denso, o meio menos denso, vai ser análogo a essa situação, né? A onda refletida, né, ela está com uma intensidade aqui com a amplitude menor, né? Ela é refletida aqui na mesma fase, e o pulso que é transmitido também tem uma intensidade, amplitude, né, menor do que o pulso original, tá? Porque a energia desta onda incidente, parte dela vai ficar nesta onda refletida e parte na onda transmitida, tá? Então isso é interessante porque também acontece em outras situações com outros tipos de ondas, né? E nós temos agora a interferência e a superposição, né? Só deixando claro, né, a superposição é o que a gente faz, né, matematicamente, tá? Uma combinação linear entre funções de onda. O fenômeno físico é chamado de interferência, tá? Só que esse termo interferência ele não diz respeito aqui à propagação da onda, né? Não interfere na propagação da onda, né? Essas ondas se encontram, a interferência diz respeito ao que acontece com a amplitude, né? Os deslocamentos aqui, né, dos pontos aqui. Então a gente percebe aqui uma chamada interferência construtiva, né? Essas ondas aqui, quando se encontram, vão resultar numa onda cuja amplitude, né, chega a ser o dobro, né, de ambos aqui, que elas têm a mesma amplitude, né? E aqui, quando elas chegam se encontram defasadas, a interferência é destrutiva. Ela pode ser completamente destrutiva, né, completamente construtiva ou parcialmente, né, construtiva, parcialmente destrutiva. Nós vamos ver quando nós tivermos vários pulsos de onda chegando, né, e se encontrando, o que vai acontecer, né? Então a superposição é a parte matemática, a interferência é que é o fenômeno físico, tá, que nós chamamos. Se nós fizermos, por exemplo, uma superposição, né, de duas ondas, então nós vamos ter aqui a combinação linear, né, a função de onda 1, função de onda da 2, né? Vamos fazer essa soma, temos uma função de onda resultante. Então vamos pegar um exemplo simples só para facilitar nosso entendimento, né? Se a gente pegar, por exemplo, duas ondas se propagando, né, no mesmo sentido, elas têm a mesma amplitude, tá? A mesma frequência angular, o mesmo número de onda, a diferença entre elas é uma fase, tá? Então vamos pegar características similares para facilitar a conta.
Então, se a gente for fazer então essa soma, essa combinação linear, né, a superposição dessas duas ondas, vai me resultar aqui como a amplitude, né, é a mesma, eu tenho uma soma de senos, só que eles são diferentes. Então, para isso a gente vai usar uma identidade trigonométrica, né, aqui, o alfa, por exemplo, e aqui o beta. Então vai ficar um termo com cosseno e o outro termo com seno, né? Se eu ficar aqui pegar isto menos isto aqui, ó, isso aqui menos isso vai matar essa parte, né? E isto menos isso mata essa parte, sobra só o φ sobre 2. E esse aqui, quando eu somar, aí vai acontecer uma coisinha aqui que nós vamos ver. Nós vamos ter a parte oscilatória com uma certa fase, que não tem a ver com a fase de uma nem da outra, né? Como uma fase era 0 e a outra era φ, ó, a resultante vai ficar φ sobre 2. E essa parte aqui, ó, ela não é oscilatória, então, portanto, ela está aqui, coloquei tudo junto para deixar claro, né, que isso aqui tudo é a amplitude da nova onda, né, da onda resultante. Então, ela pode ter valores entre 0 e 2 vezes a amplitude, né? Interessante que a gente, vamos colocar um gráfico aqui em algumas situações, né? Nós vamos ter aqui umas possibilidades que vão variar de acordo com a fase, ou a diferença de fase entre as duas ondas, a fase relativa, né, entre elas, né? Isso aqui depois se faz, por exemplo, com fasores, né, para fazer essa combinação linear com ondas de intensidade diferente, né? Então tem um jeito mais interessante de fazer, né? Aqui, por exemplo, se eu pegar as duas ondas em vermelho e em azul que estão com diferente fase 0 e elas têm a mesma amplitude, né, mesmo comprimento de onda, mesma frequência, né, mesmo período, se eu fizer a combinação linear, como a diferença de fase dá 0, só que cosseno de 0 dá 1, então a amplitude fica 2 vezes a amplitude, né, dessas ondas separadas. Então eu tenho uma onda que vai se comportar dessa mesma forma aqui, mas com amplitude maior, né? Essa aqui é a onda resultante dessas duas aqui. Agora, se eu tiver as duas ondas defasadas, ó, π radianos são 180 graus, ou seja, quando uma está no pico, a outra está no vale, qualquer pedaço que eu pegar aqui, ó, quando eu somar, ele vai ter a parte inversa aqui, vai dar sempre 0. Então, aqui é uma interferência completamente destrutiva, ou seja, a vibração de uma vai anular a vibração da outra e, portanto, a corda, por exemplo, você vai mal sentir a vibração da corda aqui, né? E quando a gente pega uma diferente fase qualquer, aqui, por exemplo, 120 graus, então eu tenho aqui um certo valor, tá, do cosseno que vai me dizer que a amplitude está entre a amplitude das duas. Então, por exemplo, elas estão defasadas, então quando essa está no pico, essa aqui está num outro valor aqui, e a onda resultante está no intermediário entre essas duas, neste ponto, assim como em qualquer outro ponto, né? Então, quando essa está no pico, essa está aqui no pico, então o pico da onda resultante, né, está entre os valores aqui, né? Você vê aqui, ó, este pico aqui com este aqui, ó, a onda resultante tem um pico em outro lugar, tá? Então depende da defasagem entre as ondas, eu vou ter uma onda resultante, né, que pode ser meramente a soma das duas, literalmente vai me dar aqui uma amplitude que é o dobro, ou pode ter uma interferência, né, completamente destrutiva, tá? E eu tenho aqui parcialmente construtiva. Então, estas ondas estão se deslocando na mesma direção, né, no mesmo sentido, inclusive. Se eu pegar agora, por exemplo, imaginar meu equipamento que provoca vibração, então essa perturbação ela vai chegar aqui, né, e ela vai ser refletida. A onda refletida, se o meu equipamento ficar continuamente emitindo ondas, a onda refletida vai sofrer interferência, né, com a onda que está chegando, com a onda emitida. Portanto, agora eu tenho duas ondas chegando em direções opostas, né? E, quer dizer, na mesma direção em sentidos opostos. Então vamos fazer isso. Para facilitar, vamos pegar então as mesmas características, né, a mesma amplitude, vamos apenas colocar então as ondas em
sentidos opostos. Tá? Então eu tenho agora, eu mudei o sinal em relação a antes, vou deixar as duas constantes de fase zero para facilitar a conta. Então essa onda aqui com o sinal de menos, ela está indo em direção x positivo, né? E essa onda aqui está indo com sentido x negativo. E vamos fazer então a superposição. Vou somar então a função de onda 1 com a função de onda 2. Tenho a função de onda resultante, que novamente é uma soma de senos, só que é diferente do anterior, mas é uma soma de senos. Nós vamos usar então a identidade trigonométrica e vamos resultar nisto aqui. Se você pegar aqui, por exemplo, eu tenho aqui essa parte alfa mais beta. Se isso aqui então for o alfa e esse é o beta, né? Quando se somar isso aqui, nós vamos ter aqui, ó, isto aqui vai cancelar isso aqui. E eu tenho então 2kx. Né? Depois eu tenho aqui, por exemplo, essa parte dividida por 2, então sobra kx. E quando eu faço um menos o outro, isso menos isso dá zero, e isso menos isso aqui, e fica então duas vezes, eu divido por 2, né? E eu tenho aquela propriedade que o cosseno do ângulo, cosseno de menos ângulo é igual ao cosseno do ângulo, então resulta em cosseno de ômega t. Então veja só, nós temos aqui uma parte que é oscilante, essa parte aqui não oscila, então isso aqui seria o equivalente à nossa amplitude. Só que essa função aqui não tem essa cara aqui, ó, tá? Ela não é uma função que se propaga, ela não é uma onda progressiva. É interessante que é algo que oscila, mas não se propaga, né? Nós temos isso aqui. Nós temos, por exemplo, né, essa onda em azul se deslocando, né, num sentido, a onda em vermelho no sentido contrário, e a soma das duas ondas me dá essa aqui em preto. Veja só, não se propaga. A gente não tinha dito que uma onda é aquela perturbação que se propaga. Bom, como ela é proveniente da soma de duas ondas, e é uma coisa que oscila, nós vamos chamar de onda estacionária, né? Ela é proveniente, então, de duas ondas, é uma combinação linear, só que essa combinação ela ocorre de tal jeito que essa resultante não se propaga, embora esteja oscilando. Tá? Então, por isso que vamos chamar de onda estacionária. Tá? E você percebe aqui, por exemplo, que dependendo dos valores de x, tá? O seno em algum momento ele vai ser zero, é uma amplitude zero. E de fato, para alguns valores de x, esses pontos aqui, ó, estão sempre com amplitude zero. Né? A soma das duas ondas aqui vai sempre dar um zero aqui. Né? Estes pontos são chamados de nós. Tá? São os pontos estacionários. E entre os nós tem um local chamado, né, de antinó, ou o ventre da onda, né? Onde ele vai no máximo, né, até o mínimo. E você percebe que a amplitude das duas ondas somadas dá o máximo aqui. Né? Então você tem amplitude que é duas vezes. Esse seno aqui tem um valor máximo que é 1, né? Então vai ficar 2A, que é a amplitude, a soma das duas amplitudes das ondas. Né? Então nós temos essa configuração chamada de onda estacionária. Apesar de estar vibrando, ela não se propaga. Tá? Então a forma da onda não se propaga. E de fato ela não tem, né, aquela equação no formato de uma onda progressiva. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui também um vídeo, né? Então, dois vídeos, né? Onde nós temos aqui essas ondas estacionárias e o que acontece, né? Por exemplo, aqui numa mola. Eu vou botar para oscilar essa mola. Olha o que acontece. Você vai colocar para oscilar de um determinado jeito, tá? Tem esta oscilação. Esse é o chamado, né? A gente vai ver o primeiro harmônico. Se você colocar essa mola, pode ser uma corda, né, para vibrar mais rapidamente, você pode chegar na seguinte configuração. Você tem aí, ó, a onda estacionária e agora você tem essa configuração aqui, né, onde você tem aqui então a parte estacionária e aqui o ventre da onda, né, ou o antinó. Tá?
E se você vibrar mais rapidamente, você pode chegar numa frequência equivalente aí ao terceiro harmônico. Você tem 3 antinós, né? 3 ventres, por exemplo. Tá? Então, essa aí é o que acontece quando você estabelece uma onda estacionária, né? Você faz vibrar de um determinado jeito. Eu vou mostrar agora também isso na água, né? Então, você tem aí uma plataforma, não é esse vídeo, é o outro, né? Você tem aí uma plataforma que oscila e produz ondas na água. Tá? Então vamos ver aqui a plataforma que oscila, tá aqui então, ela vai oscilando e você percebe a perturbação se deslocando. Quando ela refletir aqui, vai começar a se somar a refletida, né, com a que está vindo, vai formar um padrão aí, se for devidamente ajustada essa vibração, essa frequência, né, com o comprimento de onda, né, o comprimento dessa piscina, você já percebe que não está mais se propagando. Isso aí é uma onda estacionária. Você só tem o pico e vale, né, e você tem uns pontos em que são os equivalentes aí, né, uma região que é equivalente aí ao nó. Tá? Então aí você tem o caso de uma onda estacionária estabelecida na água também, né? Então existem situações em que acontece a formação de ondas estacionárias, né? Então aqui a gente tem um exemplo, né, que no caso está limitado, né, dos dois lados, mas você tem uma parte que vibra aqui de um lado e a outra está fixa, né? Então a gente tem, por exemplo, como nós vimos lá na mola, a gente pode fazer isso com a corda, né? Tem equipamentos que vocês vão ver em laboratório quando possível, que você tem então primeiro modo de vibração, segundo, terceiro, quarto, né? E assim por diante. Então essa corda, por exemplo, você tem um determinado densidade linear de massa, e essa corda, quando você coloca esticada no repouso, tem uma certa tensão. E aí você estabelece, portanto, qual vai ser a velocidade com que as ondas vão se propagar nessa corda. E quando você colocar o teu sistema para oscilar aqui, sua haste para oscilar, ele vai começar a fazer, né, as ondas emitem, a onda refletida, né, vai se combinar, e aí, em determinada situação, você vai ter uma vibração deste jeito, como nós vimos ali com a mola. Depois, se você colocar para vibrar mais rápido, numa determinada frequência, a sua corda, assim como a mola, vai oscilar deste jeito, vai criar uma onda estacionária. E esta frequência, né, onde acontece isso aqui, é chamada, né, é a frequência de ressonância. Tá? Então, quando a sua corda tem uma certa densidade linear de massa, tem uma certa tensão, essa corda, isso fixa a velocidade com que a onda se propaga nesse meio. Tá? Agora, tem frequências que fazem com que ocorra, né, a formação de onda estacionária. Se você colocar o seu equipamento para vibrar nessa frequência que fazia vibrar a corda, então vamos dizer que a corda vai entrar em ressonância, né, com o seu equipamento. Então a corda ressoa, por exemplo, né? E você tem essa formação, então, deste padrão. Se a gente pegar isso aqui, por exemplo, então este padrão aqui, ó, eu tenho uma distância L, minha corda tem esse tamanho, obviamente ela é elástica, né? Então, se você colocar aqui a sua haste, né, está representado aqui fixo, mas você tem desse lado, por exemplo, a sua haste que está vibrando, né, do equipamento. Isso aqui, por exemplo, é equivalente a meio comprimento de onda. Se você imaginar que se continuasse aqui, né, você teria um comprimento de onda aqui. Então, o comprimento desta onda aqui só tem metade aqui, né? Então a gente diz que o comprimento de onda é 2 vezes esse L. Tá? Ou que o L é o lambda sobre 2. Se você colocar seu equipamento para vibrar mais rápido, a partir dessa vibração aqui, ele até pode vibrar desse jeito, mas com amplitude menor. Em algum momento ele começa a fazer este padrão aqui, só que com amplitude menor também. E você vai aumentando a frequência de equipamento até que essa amplitude chega ao máximo. Aí você tem então a frequência do segundo modo de vibração, tá? Onde você tem aqui, ó,
Veja que o comprimento de onda seria aqui, né? Agora ele cabe aqui, ó, então diminuiu o comprimento de onda. Então o comprimento de onda nessa configuração é diferente dessa. E a frequência também, né? Se aumentou a frequência, diminuiu o comprimento de onda. Lembra que eles estão conectados por essa relação aqui, ó. A velocidade está fixada, né, pela densidade linear da corda e a tensão que você estabeleceu quando esticou a corda aqui, né? Como isso aqui está fixo, então agora, se você aumentar a frequência, vai diminuir o comprimento da onda correspondente para que este produto fique constante, que é fixado por isso aqui, tá? Então você vai chegar numa certa frequência do seu equipamento que vai maximizar aqui essa amplitude aqui. Aí você então está no segundo modo de vibração. E o comprimento de onda aqui, ó, é igual ao L, né? Essa distância aqui. Se você colocar o seu equipamento para vibrar mais rápido, ele vai diminuir aqui essa intensidade, depois começa a estabelecer 3 ventres com intensidade pequena. Aí você vai aumentando a frequência até que ele maximiza. Se você aumentar mais, ele começa a diminuir, tá? Então você escolhe a frequência do equipamento que maximiza essa amplitude aqui. Aí você está então agora com 3 ventres, né? Ou se você pensar, esse aqui o equipamento está vibrando, então eu tenho 1, 2, 3 nós, tá? Aqui eu tenho 1, 2, aqui eu tenho 1 nó, por exemplo. Então eu tenho aqui 3 ventres e eu estou no terceiro modo de vibração. Olha só, eu tenho aqui, ó, um comprimento de onda e mais metade, tá? Ou seja, 1,5. Então meu L aqui, ó, dá 1 lambda e meio, tá? 3 meios, né? 1,5 lambda. Ou seja, né, eu posso escrever que o lambda 3 é 2/3 de L, tá? Bom, se você observar isso que está escrito aqui, ó, eu tenho lambda sobre 2, aqui é L igual a lambda, eu posso colocar 2 sobre 2. E aqui eu tenho 3 sobre 2, né? Quando eu faço a álgebra aqui, ó, eu tenho lambda sobre 2 aqui, ó, lambda sobre 2, só que bonitinho. E aqui eu tenho 1, 2, 3. Olha só, o N1, N2, N3. Então a gente pode escrever de forma geral, porque eu teria o modo 4, 5, 6, 7. Eu posso escrever então que o L é igual a N, um lambda N sobre 2. Ou, né, que o meu lambda N, eu faço a álgebra aqui, ó, é 2L sobre N. E como o comprimento de onda está relacionado com a frequência, para cada lambda n eu tenho um Fn, né? Porque esse produto tem que dar sempre o mesmo número, que está fixado por essas propriedades. Então, eu posso escrever que a frequência do modo n vai ser igual a nv sobre 2L. Veja, a velocidade está fixada, né, pelas propriedades do meio. O L é o tamanho da corda. Então, isso aqui tudo é constante, é um certo valor. Aí eu boto o n igual a 1, depois o n igual a 2, né? Então, ou seja, esse meu sistema aqui tem uma certa frequência, né, deste modo aqui, né, que é o n igual a 1. O 2 é 2 vezes a frequência fundamental, né? O 3 é 3 vezes a frequência fundamental. Então, essa é a frequência natural de vibração que vai me gerar, né, a onda estacionária. Então, se o meu equipamento oscilar nesta frequência aqui, ele vai criar então esses padrões aqui, tá? Então você tem ressonância, né, o seu equipamento e a corda, né? A corda está em ressonância com o seu equipamento, porque o seu equipamento vai gerar ondas numa certa frequência, né? Essas ondas vão se refletir aqui, vão se combinar, e a combinação de ondas vai me dar uma onda estacionária. De acordo com a frequência vai ser, né, esses padrões aqui. Tá? Então, isso aqui é fixado pelo tipo de corda e a tensão que você vai puxar aqui a corda. Aqui o tamanho da corda, você vai ter então uma frequência que você pode calcular, e depois você vai no seu equipamento, pode colocar essa frequência e vai verificar isso aqui. Ou, se você não quer calcular nada, você estica a corda no equipamento, bota ali para oscilar, regulando a frequência, e você vai verificar que frequência vai gerar esses padrões. E você encontra, então, experimentalmente, essas frequências aqui, certo? Isso aqui também acontece com o som, a gente vai ver depois, né? Aqui é um caso em 2D, por exemplo. Eu tenho uma placa
pode ser quadrada, pode ser redonda aqui, né? Você tem um equipamento aqui embaixo que provoca oscilação. Aí você coloca, por exemplo, sal, e aí você verifica modos de vibração aqui em 2D, por exemplo, né? Existem vários tipos, né? Então você pode brincar com isso também no laboratório, com diferentes tipos de placa, né? E variando as frequências para ver esses padrões que acontecem quando se estabelece ondas estacionárias numa membrana em 2 dimensões, por exemplo. Nós temos a função de onda, mas existe também a equação de onda, né? Nós podemos fazer uma relação, porque nós vimos que a aceleração da partícula, né, que fica fazendo seu vai e vem lá de cada ponto da corda, é a segunda derivada, né, do deslocamento com o tempo, né, dessa função de onda. Tá? Lembra que a segunda lei de Newton ela relaciona, né, massa com aceleração. Tá? A gente pode chegar nessa equação de onda de várias formas. Tá? E se nós temos aqui uma segunda derivada, né, em relação ao tempo, como é que será que fica a segunda derivada em relação à posição? Né? Será que nós podemos escrever de algum jeito em termos de essas derivadas parciais? Né? Se nós lembrarmos lá que o nosso y está relacionado, né, com f de x', e o f de x' é isso aqui, né, entre o sistema de referência O e o A' que fizemos anteriormente. Então, essa função aqui, na verdade, isso aqui é uma função de função. Né? O y depende de x e t através de uma função de função. Então, vamos usar uma regra da cadeia aqui. Né? Quando eu derivo o y em relação ao tempo, eu tenho a velocidade transversal. Se eu derivar o y em relação ao tempo aqui, eu tenho aqui, portanto, né, uma função de função. Então, eu vou derivar o f de... Eu tenho uma derivada total aqui, né, de f de x', tá? E eu vou relacionar meu x' e o x' com o tempo. Tá? Derivada de x' com o tempo, como é uma derivada parcial, tá? O x está constante, então vai ficar menos v. Então, eu tenho essa derivada aqui em termos de uma derivada total de f, né, de x'. Quando eu derivo de novo isso aqui em relação ao tempo, né, que eu quero obter essa parte, então eu vou derivar isso aqui em relação ao tempo e eu aplico a regra da cadeia de novo. E aí eu vou obter esse termo de novo, que é menos v. Então eu tenho aqui menos v com esse menos v, vai dar v ao quadrado. Né? Então eu tenho aqui v ao quadrado e a derivada total de f em relação a x', né? E a segunda derivada. Como a gente faz agora? A gente tem aqui agora, ó, a derivada de y em relação a t e eu tenho uma derivada da função aqui em relação a x'. Mas eu não quero ter misturado a coordenada do sistema O com O'. Ou tem que ser x' e t', ou t, né, e x. Tá? Então, ao invés de x' aqui, eu quero que tenha x. Né? Então, eu tenho tempo aqui, eu quero que tenha x aqui. Então, se a gente pegar a derivada de y em relação a x, então eu vou fazer, né, com regra da cadeia de novo, em relação à função f de x', eu tenho, portanto, a derivada parcial de x' em relação a x. Bom, essa derivada, como x' é x menos vt, a derivada parcial com o tempo é constante, né? Vai ficar dx dá 1. Então essa derivada de y em relação a x vai ser igual a df dx'. Tá? Mas a gente precisa da segunda derivada. Então eu faço derivada de novo em relação a x. E eu vou chegar nisso aqui, del x', parcial x', parcial x, nós já vimos que dá 1. Então, essa segunda derivada total de f em relação a x', ela equivale a eu fazer, né, a segunda derivada parcial de y em relação a x'. Aqui y é minha função de onda. Tá? Então eu tenho isso aqui, ó, essa relação que às vezes aparece, né, ao contrário aqui, quando eu divido aqui, ó, essa relação eu tenho agora y em função de x e t, eu tenho as derivadas de x e t. Tá? Eu não tenho misturado x' com t ou t' com x. Né? E esta relação, às vezes aparece escrito, né, passa para cá. Esta relação aqui me diz o seguinte, ó, qualquer função y, né,
que satisfaça essa equação, ou dessa forma, ou dessa aqui, é uma função de onda, tá? Porque esta aqui é a equação de onda. Então, eu tenho aqui a velocidade da onda, e eu tenho as derivadas parciais em relação ao tempo, né? E o espaço, por exemplo, a posição. Então, qualquer função de onda, nós estamos fazendo uma onda progressiva senoidal, por exemplo, mas qualquer outra função, se você derivar duas vezes em relação à posição, né, mantendo o tempo constante, depois você derivar duas vezes em relação ao tempo, mantendo a posição constante, né, e aí você tem essa parte conectada, por exemplo, com a velocidade. Se você fizer isso menos isso aqui, vai ter que dar zero, ou isso aqui, essas derivadas, se você fizer essa derivada, dividir por v quadrado, vai ter que ser igual, tá? Significa que aquela função de onda satisfaz, aquela função qualquer satisfaz a equação de onda, ou seja, aquela função que satisfaz isso é uma função de onda, ela descreve um certo tipo de onda, tá? Se vocês pegarem, por exemplo, eu deixo como exercício, aquela função que nós estamos usando, né, a seno, né, de kx menos ômega t, e fizer essas derivadas, vocês vão ver que isso aqui vai ser igual a isso aqui sobre v quadrado, né? Isso aqui igual a isso, ou seja, aquela função senoidal que nós estamos usando satisfaz essa relação, ela realmente é uma função de onda, tá? E é interessante porque essa equação aqui, se você faz, por exemplo, para a onda eletromagnética, você vai ter um equivalente para o campo elétrico e para o campo magnético. Então isso aqui é bem geral, né? Também para ondas sonoras. Então essa equação de onda é muito importante, né, na física, porque ela é bem geral, né? E nas ondas sonoras, nós vamos considerar as ondas longitudinais e que se propagam no meio material, né? Que a onda sonora depende, né, de um meio material. A gente vai considerar, por exemplo, imagina que você tem aqui um êmbolo, então você tem ar aqui dentro, né? Então você movimenta esse êmbolo, fazendo um movimento de vai e vem. O que acontece? Você tem uma onda de pressão, na verdade. Então algumas partículas podem ser comprimidas, né? Em algum momento vão ser rarefeitas e você vai ter essas ondas de pressão. Então você pode considerar, por exemplo, onde a densidade está maior, né? Você vai ter aqui, pode considerar essa distância e a distância equivalente como sendo o comprimento de onda, né? Pode chamar isso aqui do pico e essa parte aqui o vale. Então a distância aqui tem que ser o comprimento de onda, né? Então nós temos as partículas, como é uma onda longitudinal, ó, você tem o vai e vem nessa direção, e ao longo desta direção se propaga o pulso. Não as partículas, tá? As partículas não vão, né, de uma parte a outra aqui, né? As partículas ficam só fazendo esse vai e vem. Tá? Então aqui a gente tem uma onda longitudinal, e esse é o modelo usado para onda sonora. Tá? Se você pensar, aqui você pode descrever em termos da posição das partículas, né, fazendo vai e vem, tá? As partículas estão fazendo vai e vem, ou descrever em termos de uma onda de pressão. Por exemplo, quando a densidade aumenta, você imagina umas partículas aqui e as outras se deslocando, né, no seu vai e vem, algumas partículas comprimindo aqui, né? Então você tem um aumento aqui, uma posição de equilíbrio, tem um aumento na densidade, aumenta a pressão aqui, né? Tá? Quando as partículas se afastam, então você fica rarefeito, a posição aqui delas está máxima, você vai ter então a pressão, né? A variação na pressão vai ser a mínima possível aqui, né? Então você pode escrever o vai e vem das partículas com a posição, tá? Ou descrever em termos de uma onda de pressão, tá? Que é a parte que se propaga aqui, tá? Então isso é interessante. E para ondas sonoras, que eu tinha comentado antes, né, você tem o equivalente para a onda na corda, onde você tinha lá tensão pela densidade linear de massa. Aqui a gente vai ter o módulo de elasticidade pela densidade do material. Se for um gás, né, a densidade do gás, senão vai ser um material sólido. Então a gente vê, por exemplo, calculando os valores para cada material, nós temos aqui as velocidades, né, do som em diferentes materiais, seja gás, líquido e sólido, por exemplo, né? A gente vai calcular então a velocidade do som em cada material, né?
Depende, obviamente, também, se a gente vê aqui da temperatura, né, porque vai variar a densidade, né. Essa constante de elasticidade ela vai te dar, quando você pressionar o material, quanto ele varia o seu volume. Então você tem uma variação na pressão relacionada com a variação relativa no volume, né? E você tem então essa constante. As ondas sonoras elas se propagam em 3D. A gente pode também imaginar isso aqui como se fosse ondas na superfície da água, por exemplo, né? Você tem aqueles círculos concêntricos. No caso de uma onda sonora, seria em 3D. Isso aqui seriam cascas esféricas, né, para representar as frentes de onda. Você emite um sinal, ele se propaga para todos os lados. No intervalo de tempo posterior, isso aqui vai estar, né, mais longe da fonte. E assim por diante. Tá? Então você vai tendo aqui as frentes de onda. E é interessante porque a energia dessa onda ela vai se distribuindo, né, numa região cada vez maior. Tá? Então a energia da onda... Então, se você pegar um pedacinho aqui, uma certa areazinha que está incidindo aqui, imaginar, por exemplo, que isso aqui é equivalente a uma onda luminosa, por exemplo. Então, seu teu feixe de luz está se propagando para todos os lados. Então, você está mais longe, deixando passar a luz pela mesma área, né? Você vai ter cada vez menos energia chegando aqui, porque ela está se distribuindo numa área cada vez maior. Tá? Isso também, então, é análogo. Então imagina que você está emitindo som e o equivalente aqui a onda na água, se você ficar perturbando, então você está se propagando. Então essas frentes de onda representando o som, né, são equivalentes aqui a essas frentes de onda na água, onde a distância entre os picos, por exemplo, ou entre os vales, né, você tem essa distância aqui, é o comprimento de onda. E no caso aqui de ondas sonoras, assim como também a onda luminosa, nós temos aqui, além da interferência, a reflexão, né, a transmissão, a refração, nós temos a difração. Não tínhamos falado antes, na onda da corda. Né? A difração é o seguinte, né? Aqui tem um caso onde você tem a onda plana sendo feita num tanque de ondas. Né? Isso aqui é a água, você tem uma plataforma aqui que está oscilando. E aqui você pode ter um obstáculo ou uma abertura, né, que representa um certo obstáculo aqui. Né? As ondas passam aqui, sofrem até um certo desvio, né? Mas em geral elas seguem como onda plana aqui. Quando você coloca uma fenda, cujo tamanho aqui seja da ordem do comprimento de onda, destas ondas incidentes, você percebe que acontece esse desvio aqui, e essa fenda é como se fosse uma fonte pontiforme de ondas, né? Equivalente se você estivesse lá na superfície da água, né? Tá perturbando, então fica equivalente a uma fonte pontiforme. Esse aqui é o fenômeno de difração, né? Esse desvio provocado, né, pelo um obstáculo, né? É o desvio nas frentes de onda provocado pelo obstáculo. Então o obstáculo pode ser um objeto cujo tamanho do objeto é da ordem do comprimento de onda, né, dessa onda, ou a fenda, no caso aqui representado. Né? Então a gente pode ter um objeto, né, ali, ou uma fenda, por exemplo. Né? E é interessante porque esse fenômeno de difração ele está relacionado, por exemplo, com o sonar e ultrassom. Né? Porque você vai ter um obstáculo, um objeto, por exemplo, e esse objeto vai refletir as ondas, né? Você não vai acontecer apenas a difração, né? Mas também ele reflete, né? E aí você capta a onda refletida e ela vai te dar informação. A que distância está o objeto, né? E dependendo da frequência da onda que você usa, ou de outra forma, do comprimento de onda, né? Dependendo do tamanho do objeto relacionado com o comprimento de onda das ondas que você está emitindo, você vai ter mais informações ou menos. Você pode perceber um objeto ou não. Né? Então você vai ter esse fenômeno utilizando no sonar, assim como também no aparelho chamado de ultrassom, né? Que se usa, por exemplo, para diagnóstico. Então, por exemplo, nós chamamos de som aquelas frequências, né, entre 20 Hz e 20.000 Hz, ou 20 kHz. Tá? Isso é mais ou menos uma faixa de frequência na média audível pelos seres humanos. Tá? Então, frequências
Sons com frequência abaixo de 20 Hz chamamos de infrassom. E sons com frequência acima de 20 kHz chamamos de ultrassom. Tá? Então, são sons que nós não ouvimos. Se pegar alguns animais, eles vão ter também uma faixa de frequência, podem alcançar em algumas frequências que nós não ouvimos, por exemplo. Tá? E no caso, então, quando você fala no equipamento de ultrassom, você tem um transdutor que emite, né, ondas, né, com frequência acima de 20 kHz. E se você quiser enxergar, então, indiretamente, né, você está usando pulsos sonoros, por exemplo, para diagnóstico, né, observando órgãos, por exemplo, seja de humanos ou animais, né, na medicina veterinária, por exemplo. Então, tudo que é desenvolvido para a medicina humana ela acaba sendo aplicado em algum momento para a medicina veterinária. Né? Então, você vai emitir, o transdutor do ultrassom, ele emite, né, um certo som com uma frequência que nós não ouvimos, por exemplo. Esse som ele é refletido, esse ultrassom no caso, ele é refletido pelas paredes, né, dos tecidos dos órgãos. Então, você regula a frequência para você perceber detalhes. Né? Você aumenta a frequência, você diminui o comprimento de onda. Com comprimentos de onda cada vez menores, você consegue perceber mais detalhes, né? Objetos cada vez menores. E você também precisa estudar, já que o som está refletido, né? O som refletido que volta para o emissor é um eco. Né? Então você tem que estudar estes sons refletidos pelos órgãos, para você conseguir entender, captar o som refletido e transformar isso numa imagem, né, para você conseguir perceber a diferença entre um órgão sadio, né, e um órgão que está com algum problema. Então você vai variando a frequência para pegar diferentes detalhes e tem que estudar, obviamente, os ecos provocados, né, por diferentes órgãos para você saber que frequências são as frequências mais adequadas para estudar diferentes tecidos. Né. Então você vai utilizar, né, essas ondas refletidas e, obviamente, a difração vai impor limite, né, para a localização e tamanho de objetos ou obstáculos. Né? Então a resolução, né, do teu aparelho. Né? Você vai ter também a difração na luz, né, e você consegue então conseguir perceber, por exemplo, 2 pontos de luz distante. Né? Muito longe parece um só, a partir de uma distância você consegue distinguir, e isso está relacionado com a frequência da radiação que nós utilizamos para enxergar, né? Está relacionado também com a abertura, né? No caso, por onde entra a radiação nos nossos olhos. Enfim, tem limitações físicas que nos permitem distinguir a partir de um certo instante, né? Quando 2 objetos de luz, na verdade, pareciam um, né? Mas na verdade são 2. Né? Então a gente tem... Aqui no caso, um amigo aí que é piloto, ele bateu uma foto aí, estava pilotando helicóptero, lá em Floripa. Você tem aqui, por exemplo, uma ilha, né, que aqui é a ilha do Campeche. E essa ilha, em relação às ondas, né, que vêm do alto mar, essa ilha atua como um obstáculo. E, portanto, você tem difração aqui. Né? E essas ondas, como se fossem 2 fontes, né, de cada lado, acabam interferindo aqui. E aí você tem, então, essa formação aqui, em função da presença da ilha também. Né? Isso é muito interessante porque você observa, né, com onda sonora. A gente está vendo aqui na água, isso acontece, né, com luz, por exemplo. Então vocês vão estudar em Física 4, por exemplo. E tem, portanto, tudo que nós vemos aqui de ondas numa corda acaba sendo generalizado, né, ou na corda ou no som em outras situações. Né. E essa foto, né, muito bonita. Né. Nós temos agora, tinha comentado antes, né, quando aquela energia que se distribui numa região cada vez maior, então nós definimos aqui a intensidade, tá, dessa onda. Então, essa fonte, ela emite, por exemplo, um som, né, com uma determinada energia. Né? Então você tem energia se propagando no tempo. Nós temos a potência média. E se você imaginar isso aqui como sendo uma casca esférica, né, então isso vai se propagando, então vai aumentando o raio. Então aquela energia vai se distribuindo, né, por uma área cada vez maior. Né? Então a intensidade, né, vai ser essa potência média pela área. Como a área de uma superfície esférica é 4πr², né, se for só
um círculo, né? Se for, por exemplo, imaginar 2 dimensões, ficaria só πr², né? Então o que é interessante é que a intensidade ela é proporcional a 1 sobre r². Ou seja, se você se afasta da fonte, a intensidade vai caindo, né? E se você está a uma certa distância, né? Se você duplica essa distância, isso aqui fica r², então a intensidade cai 4 vezes, né? Se você aumenta essa distância em 4 vezes, a intensidade cai 16 vezes. Então, ela não só é inversamente proporcional, ela é inversamente proporcional ao quadrado, tá? Deste raio, que é a distância que você está pegando da sua fonte, né? Tem uma distância aqui em todas as direções ao seu raio. Então, nós temos essa relação. E com relação à intensidade da onda, né? Bom, quando essa onda chega ao nosso ouvido, ela provoca a vibração do diafragma. Então esse diafragma, a sua posição, ela varia em relação à posição de equilíbrio, né? Começa a vibrar. Se nós imaginarmos isso, por exemplo, esse diafragma vibrando, a posição em relação à posição de equilíbrio, a vibração é muito pequena, né? Já é o suficiente para converter essa vibração mecânica em impulso elétrico que vai para o nosso cérebro. Analisando o diafragma humano, você tem aqui uma amplitude, né, do deslocamento do diafragma, ela varia aqui, ó, de 10 na menos 11 metros, né, para o som menos intenso que a gente consegue ouvir, até 10 na menos 5 metros para o som mais intenso tolerável, né, que chega quase, né, tá aqui no limiar da dor. Então a diferença, né, a razão entre esses dois extremos aqui é de 10 na 6, tá? É uma diferença grande. A gente tem que lembrar, a energia, e aí a energia no tempo que dá a potência e por sua vez a intensidade, né, elas variam com a amplitude ao quadrado. Então você tem aqui uma amplitude da variação, né, da vibração do diafragma, como está ao quadrado, então a intensidade varia com, esse aqui é o quadrado da 10 na 12. Tá? A gente tem uma enorme faixa de sons que a gente consegue perceber. Só que aí essa grande faixa, né, para a gente conseguir expressar isso, essa intensidade, né, num pequeno intervalo de valores, a gente usa, portanto, a gente define o nível sonoro utilizando uma escala de logaritmos. Tá? Porque aí você consegue transformar números grandes em números pequenos. É análogo à escala Richter, né? Você fala aqui 1, 2, 3, só que não é linear, né? Vai ficar análogo. A gente vai pegar aqui a intensidade do som, né, que estamos ouvindo agora em relação à intensidade de referência, uma média, né, do ouvido humano. Isso aqui vai dar intensidade em Bell, né? E a gente multiplica por 10 para transformar em decibel. Assim, por exemplo, 1 metro, por exemplo, é equivalente a 10 decímetros, né? Decímetros. Tá? Então você vai falar em termos 1, 2, você fala 10, 20, né? Então a gente vai falar então em decibéis, né? Então a intensidade de referência, que é, né, o limiar inferior de audição, é 10 na menos 12 watts por metro quadrado. Lembra que é potência por área, né? A intensidade é potência média por área. Essa aqui é a intensidade do limiar inferior. Tá? Então é a intensidade de referência. Então, por exemplo, se a intensidade do som que você está emitindo, né, tá recebendo, está ouvindo, é igual a essa, então isso aqui por isso aqui dá 1. O log de 1 é 0, então o teu nível sonoro é chamado de 0, ou seja, você está no limiar da audição. Se a intensidade for, por exemplo, 1 watt por metro quadrado, que é o limiar da dor, então vai ficar 1 por 10 na menos 12, vai ficar igual a 10 na 12. Né? E aí quando tira o logaritmo, né, cai esse expoente, então vai ficar 12 vezes o 10 dá 120. Tá? Então essa escala ela varia, em vez de variar de 1 a 12, por exemplo, ela varia de 0 a 120. Tá? Então em vez de você falar 1, 2 bells, 3 bells, você fala 10, 20, 30 decibéis. Tá? Quer dizer, ela não vai necessariamente até 120. Né? Esse é o limiar da dor. Você pode emitir sons com um nível sonoro maior, que vai causar danos. Não é? Então tem que lembrar, como é logaritmo, não é linear. Né? Quando varia de 1 para 2 ou de 10 para 20, não é a mesma coisa que variar de 2 para 3. Tá? De 3 para 4 ou de 30 para 40. Tá? Não é uma escala linear. Então quando você aumenta
em 10 aqui, tá? De 10, por exemplo, para 20 ou para 30, você está aumentando aqui, na verdade, né? 10, né? 100, 1000, né? Vai 100 mil, 1 milhão, você vai aumentando. Então, na escala, em várias ordens de grandeza. Aqui tem um exemplo, então, da razão entre as intensidades, né, do som que você está ouvindo em relação à intensidade limiar da audição. E aqui é o nível sonoro em decibéis. Tá? Então, você tem aquela razão que ela varia bastante, né? Uma vasta faixa de intensidades. Para a gente não ter que usar esses números aqui, né, que são muito grandes, nós expressamos isso com logaritmo, então fica algo entre 0 e 180, por exemplo. Né? Fica muito melhor de se referir. Então, por exemplo, 0, nível sonoro 0 é o limiar da audição, né? Limiar inferior. E aí você tem, então, 120 decibéis é, na média, o limiar da dor, né, para o ser humano. E tem algumas situações em que você percebe que a escala também não é linear. Né? Então você tem aqui um tráfego intenso aqui numa rua, né, cheio de carros, é 70 na média, né, 70 decibéis. E uma conversação normal a 1 metro, então são 60. Né, tá? Então aqui se percebe que não é linear. E você percebe também, em algumas situações, as pessoas que trabalham aí nessas situações precisam necessariamente usar proteções, né, porque senão você vai danificar, né, os ouvidos facilmente, né, rapidamente. Tá? Eu havia comentado antes que você tem, assim como fizemos na corda, você tem o análogo no som. Aqui, por exemplo, um tubo sonoro, por exemplo, como você tem num órgão, né? Você pode ter o tubo, você vai soprar o tubo, então você tem a outra extremidade aberta ou pode ser fechada. E esses desenhos representam, né, os nós e os ventres, só que dá uma onda sonora. Então, onde tem um nó, se você colocar aqui uma sonda aqui com o estetoscópio, né, o som vai ficar bem baixinho aqui, né, bem intensidade baixa. Aqui você já escuta o barulho um pouco mais alto, né. Isso vocês vão fazer, né, quando possível, né, o experimento lá na aula. Aqui no caso, como o tubo está fechado, você sempre vai ter um nó, né, nessa extremidade. E quando você aumenta as frequências, aqui você está representando então a parte do ventre da onda. Né? Aqui, por exemplo, você tem uma configuração que seria aqui, mais aqui da metade e outra metade. Então aqui seria o comprimento total da onda. Então isso aqui, ó, é 1/4 do comprimento de onda. E assim por diante. Quando você tem o tubo com essa parte aberta, então nunca vai ter um nó aqui. Né? Então você vai ter o ventre, o máximo aqui, e o nó vai estar por aqui, por exemplo. Então você coloca o ouvido por aqui, você vai escutar o som mais intenso, aqui ele vai reduzir um pouquinho a intensidade, vai aumentar, então você sabe onde tem o nó ali. E estudando essas configurações com base nas propriedades do sistema aqui, do tamanho do seu tubo, você consegue estabelecer aquelas relações para as frequências fundamentais, as frequências nas quais você pode colocar, por exemplo, no nosso caso, no laboratório, nós temos um alto-falante aqui, né, e um tubo aqui com serragem. Você consegue visualizar, então, né, as ondas sonoras, né, visualizar algumas características das ondas. Você consegue determinar onde está mais ou menos a região onde está o nó, né, e a região onde está o antinó, para verificar, por exemplo, estas relações. Né. Então o tubo aqui com essa parte aberta, essa parte fechada, modifica um pouco as equações. Né. Esse caso aqui, essa situação é equivalente às equações que nós vimos para a corda. Né. Eu vou mostrar para vocês aqui então agora o tubo de Kundt. Né. Vocês vão fazer algo análogo quando possível no laboratório. Você tem aqui um alto-falante e aqui no caso tem bolinhas de isopor. Dependendo da frequência do som que você emite, né, você tem um certo tamanho aqui, então você vai ter uma certa configuração de ondas que você pode estabelecer em determinadas situações, uma onda estacionária. Tá? E é quando então você você regulou seu aparelho na frequência, né, que é o modo normal de vibração aqui desse sistema, nesta configuração, né, e aí então você está em ressonância, você estabelece a onda estacionária aqui dentro. Né. Vamos verificar esse fenômeno.
Esse experimento vocês nunca mais vão esquecer, porque realmente ele é muito barulhento, né? Não é à toa que o rapaz aqui do vídeo está com proteção no ouvido, né? Ele vai regular a frequência então no equipamento e veja o que acontece com as bolinhas de isopor ali. Então você tem aqui um nó, um antinó no meio, tá? Então essa aqui é a frequência fundamental. Quando ele colocar uma frequência que é 2 vezes a frequência fundamental, vai chegar no segundo modo de vibração, que é com 2 antinós, né? Ou 2 nós também. Então você percebe que no meio, né? Aqui você tem o antinó, por exemplo, né? Aqui o nó e aqui os antinós, né? Então é a segunda frequência fundamental. À medida que ele varia a frequência, né, já começa a bagunçar um pouco e vai variando a frequência até fazer a configuração, né, que é o terceiro modo de vibração. Aí sim ficam os 3 antinós, né, ou 3 nós, por exemplo. Tá? Aí você regula para quando a intensidade. É possível perceber também, né, o vai e vem, né, dos pedacinhos aqui, né? Então você regula para que a intensidade aqui, o pico seja o máximo possível, né? Então aí você tem essa situação em que você chegou na frequência de ressonância, né? Esse é o terceiro modo, né? A frequência é 3 vezes a frequência fundamental. E assim por diante, né? Então se for possível, né? Tem limitações no equipamento, né? Então você pode não conseguir atingir outras frequências, né? Mas é possível então visualizar ondas sonoras com esse equipamento. Quando possível vocês vão fazer lá no laboratório, né? Nós temos o efeito Doppler também, né? Já devem ter ouvido falar quando algumas pessoas que fazem, né, passam pelo exame de ultrassom. Hoje em dia se fala muito em Doppler, né? Então vamos ver por quê. Esse efeito acontece, por exemplo, em ondas sonoras, né? Também acontece em ondas eletromagnéticas. Nós temos uma variação na frequência, que no nosso caso vai ser o som, né? Então, uma frequência captada pelo receptor em relação à frequência emitida pela fonte, né? Pelo fato de haver movimento relativo entre eles, né? A fonte e o receptor. Então, a gente vai ter aqui, não vou deduzir a frequência, né? Vocês vão ter que estudar com calma ali no livro. Nós temos essa relação que depende, portanto, da velocidade do som no meio, tá? E você vai ter então a velocidade da fonte e a velocidade do receptor. E esse sinal de mais e menos é porque depende, né, se a fonte está se afastando ou se aproximando, né, o receptor, né, se eles estão se afastando, se há movimento relativo entre eles, né? Porque isso vai implicar em variação da frequência. Ó. A frequência captada pelo receptor, ela vai ser um fator de acordo com a frequência, né, da fonte. Então você emite um som numa certa frequência, veja só, se o receptor está parado e a fonte está parada, tá? Isso aqui é 0 velocidade do som pela tradução dá 1, então a frequência que você vai captar é igual à frequência da fonte, tá? Agora, se um deles está em movimento em relação ao outro, já vai alterar a frequência que vai captar. E isso vocês percebem no dia a dia, quando tem uma sirene, por exemplo, de bombeiro, de polícia. Quando você está na calçada e o caminhão do bombeiro está se aproximando, você escuta o som de um jeito. Quando o caminhão está se afastando de você, você escuta o som de um outro jeito. Isso acontece porque cada frente de onda ela é emitida de um jeito. Ó. Você está aqui parado, a frente de onda, o comprimento da onda é o mesmo. Agora, quando você se movimenta, cada posição você vai ter uma frente de onda com um centro em um local diferente. Então o comprimento de onda diminui aqui e aumenta para quem está atrás. Tá? Esse então é o efeito Doppler, né? Essa variação na frequência. A gente vai ver aqui um exemplo onde você tem uma animação em que eu consigo controlar algumas variáveis. Tá? Então, por exemplo,
nós temos aqui a fonte, e esse microfone aqui representa, né, o receptor. Tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, a minha fonte, ó, eu vou emitir sons. Os sons, né, são ondas em 3D, mas a gente vai representar aqui, tá, em círculos, tá, concêntricos aqui, por exemplo. Então a distância entre essas frentes de onda que estão representadas em branco, né, essa distância aqui vai ser o comprimento de onda, e ele é constante aqui. Tá? Lembra que o comprimento de onda está relacionado, né, com a frequência. O som aqui tem uma velocidade, né, que ele se propaga aqui neste meio. Tá? Então, quando eu tenho aquela relação entre a velocidade e o comprimento de onda vezes a frequência, então, a vez que a velocidade depende do meio, né, se você variar a frequência, né, você tem um certo comprimento de onda, né, e assim por diante. Então, eu posso falar em termos de comprimento de onda ou em termos de frequência. Tá? Esse microfone a gente escuta o som, né, se está devidamente conectado aqui, né? Você tem estalos, que é quando chegam as frentes de onda, né, chegam até o microfone. Então esse estalo, você tem um certo número de estalos por segundo, que representa uma frequência. Tá? Um número de estalos maior por segundo, uma frequência maior, e assim por diante. Então você pode colocar, por exemplo, a fonte em movimento. E o que acontece? Essa fonte está emitindo sempre, né, nesta mesma frequência. Só que quando ela começa a se movimentar, cada momento que ela emite um som, o círculo, né, que vai representar essa frente de onda, ele vai se deslocar e se expandir a partir daquele local em que ele foi emitido. Então vai ter um centro de onda, né, em locais diferentes. Tá? O círculo que está aqui tem o centro dele está aqui, o outro círculo está com um centro local diferente, e portanto você vai ter essa configuração. As frentes de onda estão mais próximas, então se você escutar o som aqui, você vai escutar um som, o número de estalos por segundo é muito maior do que você vai escutar aqui. Ó. Tá? Então, para quem está aqui na frente, escuta com uma frequência diferente, né? Uma frequência maior, que o comprimento de onda aqui é menor, né? Do que quem está atrás aqui. Ó. Vai escutar o som com uma frequência menor. Né? Isso quando você tem, por exemplo, a fonte em movimento, o receptor está parado. Né? Você tem essa configuração. Você pode ter também, né, a fonte parada e o receptor em movimento. Ele vai receber um certo número de estalos maior, tá, do que em relação a ele estar parado aqui. Certo? E quando você tem uma configuração em que os dois estão em movimento, vai variar ainda mais a frequência. Né? A fonte está em movimento em direção ao receptor, o receptor está em movimento em direção à fonte. Né? Você vai variar a frequência também. Isso tudo naquelas equações que eu mostrei antes, você vai ter o caso em que a frequência, né, ela vai aumentar ainda mais, ou ela vai diminuir, e você vai escolher o sinal, portanto, das velocidades lá, né? A velocidade da fonte e a velocidade do receptor. Aquele mais ou menos vai depender do movimento relativo entre eles. Né? Se eles estão, por exemplo, se afastando, né? Se eles estão em movimento, né, no mesmo sentido, né, só que com intensidades diferentes, então você vai ter tudo isso, vai influenciar na frequência do som que você capta. Lembra que a fonte está sempre transmitindo com uma certa frequência. Tá? Agora, aquilo que o receptor vai receber, vai captar, vai depender do movimento relativo entre eles, porque nós vamos ter esta configuração aqui. Né? Deixa eu colocar para o outro lado. As frentes de onda, né, vão ter centros em locais diferentes, então acaba acontecendo que você tem frequências, né, comprimentos de onda diferentes aqui. Ó. Por isso que você escuta o som quando passa o carro do bombeiro, né, o caminhão do bombeiro. Quando você está parado aqui, mas o caminhão está vindo na sua direção, você escuta o som de um jeito. Né? Quando o caminhão se afasta de você, você escuta o som de outro jeito. Tá? Então, esse movimento relativo entre a fonte e o receptor é que vai implicar nessa frequência diferente do que é captada em relação à que é emitida. Né? E, portanto, como envolve o movimento, o Doppler, lá no aparelho de ultrassom,
ele tem a ver com a captação, né? Você emite uma frequência, ela é refletida, né? O som, e dependendo da circulação, por exemplo, de fluidos no corpo, né? Você pode determinar se ele está se afastando ou se está se aproximando do transdutor. Você determinar como é que está circulando o fluido que você está analisando num certo órgão, por exemplo, né? Então você tem não só informação sobre tecidos, mas também a circulação de fluidos, né, no organismo. E aqui um caso em que você tem, por exemplo, este valor aqui representa, né, a velocidade, por exemplo, do objeto em relação à velocidade do som no meio. Então vamos colocar, por exemplo, este objeto se deslocando, por exemplo, uma velocidade cada vez maior até atingir a velocidade do som, a velocidade com que a onda se desloca. Olha o que acontece com as frentes de onda. Isso aqui em 3 dimensões forma um cone, né? É o chamado cone de Mach, ou cone de Mach. Então, quando você tem velocidade igual à velocidade do som no meio, né? Velocidade com que se desloca o objeto, essa é Mach 1. Se você vai a uma velocidade 2 vezes maior que a velocidade do som, é o Mach 2. Então veja só, tem um receptor aqui, quando o objeto passa aqui você não escuta nada, você só escuta quando a frente de onda chega até você. E no caso aqui, essas frentes de onda, né, vão se juntando e causam então um pico por onde passa, né, aquele estrondo, que é o estrondo pelo fato de estar com uma velocidade supersônica, né. Então você tem esse efeito. Daí aqui agora as equações para o efeito Doppler já não valem mais, porque a velocidade está acima da velocidade do som no meio, né? E essa variação na frequência do sinal captado também acontece, né, com onda eletromagnética. E você tem, portanto, o efeito Doppler na luz. E o pessoal usa para determinar, por exemplo, uma galáxia está emitindo, né, radiação aqui, nós captamos, se ela está se afastando, se aproximando, né? Então você tem um deslocamento da frequência dos sinais que você capta. E você conhece, né, através de espectroscopia, né, a assinatura de vários elementos químicos, né, então você consegue determinar se há movimento relativo ou não, né. Então isso que acontece aqui com a formação. Essas frentes de onda você tem aqui, portanto, ondas de choque. Algum tempo atrás virou notícia, por exemplo, quando um caça da Força Aérea Brasileira quebrou a barreira do som, e ele passou próximo ao STF, então quebrou as vidraças, né, algumas vidraças no STF, justamente porque você tem essa formação, né, de ondas de choque aqui, quando você tem um pico na pressão, um pico repentino na pressão, onde passa, né, essas várias ondas de choque, né, que se juntam aqui no cone de Mach. Então é isso, pessoal, a gente tem aqui a parte de ondas sonoras, né, a gente passou mais devagar, porque você tem uma certa repetição do que acontece quando vimos em ondas numa corda, e depois fica para vocês estudarem então alguns detalhes dessa parte de ondas sonoras, né, quando você adapta, por exemplo, as ondas estacionárias, né, olhar as equações do efeito Doppler, as aplicações, vão ficar para os exercícios então. Tá?